Irmãos, uma boa noite. Que a graça e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos aqui presentes. Nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui nesta noite. Mais uma vez, cumprindo o nosso propósito. E qual é o nosso propósito aqui? Todos os domingos é de anunciar a verdade do Evangelho, as boas novas de salvação. E o Senhor tem permitido que mais uma vez essa verdade, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja anunciada aqui nesta noite. Mais uma oportunidade está sendo dada para aqueles que ainda não se reconciliaram com Deus através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso. E por isso nós estamos aqui nesta noite, para anunciar a graça salvadora através do Senhor Jesus Cristo. Para louvar, para exaltar, para bendizer esse santo nome, como nós estamos fazendo até agora aqui, através dos hinos que foram entoados aqui, independente de como eles estão sendo entoados, mas o Senhor está olhando, está vendo as nossas intenções e conhece os nossos corações. Não importa se nós cantamos bem, se nós cantamos mal, mas se o fazemos para o Senhor, ao Senhor seja dado a honra, a glória, o louvor, porque só Ele é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E por isso nós estamos aqui, porque as misericórdias dele se renovaram na nossa vida. E Ele nos dá mais uma oportunidade. A mim, de crescer mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, a todos aqueles que já o receberam como seu Salvador. E para aqueles que ainda não deram esse passo importante na sua vida, de aceitá-lo como seu Salvador, está sendo dada mais uma oportunidade. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, nós vamos estar lendo sobre a parábola da moeda perdida, a parábola da dracma perdida. Capítulo 15 de Lucas, versículos 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola da dracma perdida, ela faz parte de um conjunto aqui de 3 parábolas que o Senhor responde à indagação daqueles fariseus que indagavam a respeito do Senhor, que o Senhor ele recebia os cobradores de impostos, aqueles publicanos, que o Senhor ele recebia os pecadores e comia com eles. Os fariseus falaram isso no capítulo
15, que nós lemos a partir do versículo 1, olha o que diz aqui o versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Por que eles diziam isso? Porque eles se julgavam superiores e melhores do que os publicanos e do que os pecadores. E o Senhor, em resposta a essa indagação, o Senhor profere a parábola da ovelha perdida, que demonstra o amor do Senhor Jesus pelo pecador perdido como o bom pastor. E o Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E o Senhor, ele deu a sua vida por mim, por cada um de nós. Pela sua obra como bom pastor, ele salva o perdido. Foi a resposta a essas palavras maliciosas dos fariseus, expondo o sentido correto das palavras: este recebe pecadores e come com eles. Então a resposta foi dada através destas 3 parábolas, e não somente uma. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, o filho perdido. Essas parábolas, elas são parábolas escolhidas, e elas esclarecem como Deus nos recebe. Porque conforme diz Romanos, capítulo 3, no versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então ela esclarece como Deus recebe a nós pecadores. Nessas parábolas há muitas semelhanças e é o mesmo tema: em busca daquilo que se havia perdido. Mas se faltasse uma dessas 3, elas não estariam completas. Ficaria incompleta a mensagem. Porque elas apresentam exatamente 3 aspectos de como Deus busca e salva o pecador. Como Deus busca e salva o homem que se havia perdido. Então essas 3 parábolas apresentam a obra salvadora da Trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na parábola da ovelha perdida, ele é o bom pastor que deu a sua vida pelos perdidos. Na parábola da dracma perdida, da moeda perdida, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mostrando-lhe a sua condição espiritual. E na parábola do filho pródigo, do Deus Pai, que está de braços abertos, mostrando como ele recebe o pecador arrependido. Estas 3, elas expressam a mesma verdade, que Deus sente a perda do pecador. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas esse propósito pelo qual o homem foi criado, ele se desvirtuou no caminho, quando o homem peca e desobedece à palavra de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem foi criado por Deus, para Deus, com um propósito específico, para louvor da glória do nosso Senhor. Para ter comunhão, para cooperar com Deus. Porém, pela entrada do pecado no mundo,
o homem ficou perdido, inútil para Deus. Coloca para a gente, Lucas, por favor, Salmos 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso aqui é Davi falando. Davi mostrando e sentindo o quanto ele era pecador, o quanto ele era imerecedor da graça, da misericórdia de Deus. Mas conforme diz a palavra de Deus, esse homem pecador, que cometeu atrocidades tamanhas, ele reconhece o seu pecado, ele arrependido, reconhece que ele, desde o ventre da sua mãe, ele já nasceu com o DNA do pecado. E assim somos todos nós. Então, o pastor sentiu falta da sua ovelha, a mulher da sua moeda. Pela recepção do filho arrependido, o pai mostrou como ele sentia a falta de seu filho. Ainda mais, Deus mostrou como sente a falta do homem, porque nós fomos criados por Deus, para nos relacionarmos com Deus. Mas o que o pecado faz? O pecado arruinou a vida do ser humano. Arruinou a vida do ser humano e quebrou a comunhão que este tinha com Deus. Mas Deus ama o pecador. Pela sua paciência com a raça humana, pelo sacrifício de Cristo na cruz, para nos salvar, pela obra do Espírito Santo, a fim de recobrar para si o homem. Deus trabalha nos corações. E Deus usa homens como cada um de nós que está aqui dentro, que já se reconciliou com Deus através da obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus usa homens como nós, mulheres, como cada uma das que estão aqui, para transmitir esse recado maravilhoso, gozo em contar o seu grande amor, alegria de contar aquilo que o Senhor Deus fez por nós na pessoa de Cristo Jesus. E é o desejo dele que todos se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Então a conclusão das 3 parábolas é de regozijo, é de alegria. Por quê? Porque a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, o perdido foi achado. Disse Jesus: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo, alegria, festa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A moeda perdida, ela foi encontrada, ela foi achada. Disse Jesus: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Aquelas 10 dracmas eram a economia de uma vida inteira daquela mulher. Aquelas 10 dracmas era a poupança que ela tinha feito até ali. E ela perdeu uma dessas moedas. Essa moeda equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Para ela tinha um valor. Tinha um valor sentimental grande ali naquela moeda. Nas 3 parábolas encontram-se 3 quadros do pecador. Primeiro, na parábola da ovelha perdida, com uma natureza de se afastar de Deus,
Porque é natural da ovelha ela se afastar do seu pastor. Quando ela está se alimentando, ela abaixa sua cabeça e vai procurando as pastagens. Quando vê, ela já está longe. Ela já se perdeu. Já não está mais no aprisco. Então é a natureza dela se afastar. E por causa do pecado, com a nossa natureza carnal contaminada pelo pecado, naturalmente nós, seres humanos, criaturas de Deus, temos uma facilidade tamanha de nos distanciarmos da presença de Deus. Porque foi o que o pecado fez. Ele quebrou a comunhão. Ele nos distanciou de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A moeda, a dracma, morto espiritualmente, sem força para vencer o pecado. Está morto espiritualmente. Era como aquela moeda. É inanimada, não tem vida em si própria. E não tem condição de se salvar. Por quê? Porque aonde ela caiu, ela ficou. Não tem forças para sair dali e de buscar o seu Senhor. E o pecado faz isso com o ser humano. É a lei da gravidade. Aquilo que é pesado vai tudo lá para o centro da terra, fica ali. É a mesma coisa. O pecado faz isso. Nos distanciou da glória de Deus, da presença de Deus. E está morto espiritualmente. E sem força para vencer o pecado. Porque quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a ter o conhecimento do bem e do mal. Mas ele não tinha forças para realizar o bem que ele queria. Conforme o apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero, eu não faço esse bem. Mas o mal que eu não quero, eu faço, esse eu faço. E ele ainda está continuamente diante de mim. É o que diz a palavra de Deus. E é assim, sem forças para vencer o mal que está arraigado na nossa natureza carnal. Na nossa carne. Culpado como o pródigo. Porque o pródigo, ele voluntariamente, ele volta as costas para Deus, para o Pai. De forma voluntária. Tendo o conhecimento das benécias que tem na casa do Pai. De forma voluntária, o homem se afasta de Deus. Mas por causa de quê? Por causa do pecado que contaminou o ser humano. Então a dracma, como nós já falamos aqui, ela é uma moeda grega e ela é de prata e ela levava a imagem do rei nela. Então o homem foi criado, como nós já falamos aqui, a imagem de Deus, com grande valor para Deus. Porém, se perdeu. Uma coisa perdida, quando achada, tem muito mais valor para o dono. Então, se você é um salvo por Senhor Jesus Cristo, saiba que você tem muito valor para Deus. Deus vê possibilidades em cada um de nós. Potencial em cada um de nós para realizarmos a sua obra. Porque Ele nos dá dons. Ele nos dá talentos para trabalharmos para Ele, para realizarmos a sua obra. E Ele espera que nós, como achados do Senhor, que fomos, remidos pelo sangue de Cristo, porque Ele nos readquiriu para si. Olha que valor que nós temos para o Senhor.
ao ponto dele entregar o que havia de melhor nos céus, o seu filho, seu único filho, para vir aqui realizar essa obra da nossa redenção. Ele nos redimiu. Através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, foi pago o preço pelo qual nós precisamos ser salvos. Como se perdeu aquela moeda? Ela caiu. E o que aconteceu com o homem? Ele caiu. Ele caiu. É o que aconteceu com o homem. A moeda foi levada para baixo, conforme nós já falamos aqui, pela força da gravidade, pela qual todos os objetos sem vida gravitam para o centro da terra. O homem, como a moeda, é levado para baixo por uma força maior. E essa força maior é o pecado. O pecado domina o homem. O Senhor Jesus, na cruz, ele efetuou a salvação para o homem, para levá-lo a Deus. Mas o homem, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não sente a necessidade de tal obra. E não sente a necessidade espiritual. E não quer voltar para Deus. Porque, como nós já iniciamos aqui, quantas e quantas vezes nós chegamos aqui nesse púlpito, falamos da palavra do Senhor, pessoas vêm, ouvem a palavra e não conseguem entendê-la. Então o homem não sente a necessidade de tal obra. Não sente a sua necessidade espiritual, não quer voltar para Deus. Por isso, a necessidade da obra do Espírito Santo para despertar o homem e para convencê-lo do pecado. O homem é como uma moeda sem vida, não sabendo o seu valor para Deus, nem conhecendo a sua condição espiritual como perdido. Por quê? Porque se eu não me julgar como perdido, se eu não tiver a consciência de que eu estou perdido e que após a morte eu estarei condenado eternamente, eu não sinto essa necessidade, a vida vai me levando. A vida vai levando. Por isso, precisava da vinda do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: eu irei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo para fazer a sua obra no homem. Conforme nós já dissemos aqui, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. É João capítulo 16, versículos 7 a 8. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a obra do Espírito Santo no perdido. Quando alguém sabe que está perdido, há esperança de ser achado. Quem sabe, neste auditório aqui, nesta noite, há alguém que esteja perdido e que ainda não sabe que está perdido. Nós pedimos ao Senhor que, através da ação do Espírito Santo de Deus, possa estar falando ao seu coração nesta noite, para que você possa entender que está perdido
e que carece da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário em seu favor. A casa onde a moeda foi perdida estava na escuridão, estava nas trevas. E o Senhor, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, precisava da luz para poder achar aquela moeda perdida. Cristo chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o povo, o homem perdido, está cego. Porque se ele não sabe que está perdido, ele está cego. E o sol brilha para todos, mas a luz não entra nos olhos do cego. A luz não consegue penetrar nos olhos do cego. Então a obra do Espírito Santo é ilustrada aqui pelo trabalho dessa mulher em busca dessa moeda que estava perdida. A primeira coisa que ela fez foi iluminar o lugar. Ela acendeu aquela candeia. A candeia é como se fosse um lampiãozinho, uma lamparina que tinha um prego ali e era colocada ali para alumiar aquele recinto. Então ela acende a candeia para iluminar o local onde caiu a moeda. Ela acendeu aquela candeia. Então a luz revelou que a casa estava suja. E a moeda estava escondida na poeira, na sujeira. E é isso que o pecado faz com o ser humano, com a criatura humana, com o homem. Deixa ele na escuridão, na sujeira do pecado, nas trevas, sem condição de se salvar. Por quê? Porque ele ainda não entendeu que está perdido e ele não tem forças para sair dessa condição. Acender a luz foi o primeiro passo para descobrir a moeda. Então, os passos para que você possa entender que você está perdido, o Senhor revela cada passo. E o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração para que você possa entender a gravidade da situação e o risco que você está correndo se você não tomar uma decisão enquanto ainda há tempo na sua vida. Então, como pode o Espírito Santo iluminar uma alma perdida? Como pode? Sabemos que conforme foi prometido, o Espírito Santo veio para formar a igreja, habitar no crente, lá no dia de Pentecostes. Também o Espírito Santo veio no mesmo tempo para fazer uma obra diferente no descrente. Ele veio para mostrar a sua condição espiritual perante Deus. Como pode o Espírito Santo fazer esta obra no descrente? Não somos nós que vamos fazer essa obra na sua vida. Nós somos apenas instrumentos usados por Deus para transmitir a sua palavra. Mas quem faz a obra na sua vida, no seu coração, em cada coração, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ilumina o homem pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, conforme diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, o Lucas vai colocar ali para a gente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções
do coração, do seu coração, do meu coração. Então a palavra de Deus é luz e ela revela o que está em nossos corações. Ao ouvir ou ler a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo, ela mostra o que está no coração. A mulher na parábola fez mais uma coisa. Com a candeia acesa, ela viu como a casa estava suja. Ela pega na vassoura e começa a varrer a casa. Precisava de uma limpeza. Assim, mexe com a poeira, com a sujeira. Mas o Senhor Jesus, Ele nos fala: vem como está. Vem como está. Não espere você ter forças em si mesmo para se libertar dos seus vícios, dos seus maus costumes. Não espere. Não espere. Venha como está para o Senhor. E o Senhor vai tirar a sujeira que está na sua vida. Assim, mexe com a poeira, mexe com a sujeira. É uma ilustração da experiência chamada a convicção do pecado. Se você está convicto de que é um pecador, de que você está condenado a uma vida eterna longe da presença de Deus. Se você tem essa convicção, que você possa vir como você está para a presença de Deus. Que Ele, como aquele pai que esperava o filho pródigo, o filho perdido, está de braços abertos para te receber. Quando o pecador descobre o seu pecado na presença de Deus, é a convicção do pecado. Então essa parábola que nós lemos aqui, a parábola da dracma perdida, ela termina como aquela primeira parábola, como a parábola da ovelha. Porque há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Por que este fato é repetido? Para mostrar, não somente para os fariseus, mas para todos nós e aos outros, como o Senhor recebe os pecadores. Porque Ele nos ama de tal maneira. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é porque gosta do seu pecado, não. O Senhor odeia o pecado, mas o Senhor, Ele te ama, Ele me ama, Ele ama cada um de nós. Ele só não pode conviver com o pecado, porque o Senhor Deus é santo, santo, santo. Mas porque arrependidos eles mudam de rumo, sendo convertidos e purificados do seu pecado, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Se você entendeu a palavra de Deus nesta noite e quer tomar uma decisão, não deixe passar essa oportunidade que o Senhor tem te dado mais uma vez. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.